Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar hoje sobre 900 mil casos. É esta a realidade da AIMA e é por isso que está tão difícil e tão lento tratar de todos os processos pendentes. Não somente isso, estrangeiro não é imigrante, é essa a declaração que nós também vamos trazer no nosso vídeo de hoje. Tudo isso, notícias fresquinhas para você. Hoje é dia 1º de março de 2025. Obviamente estamos com vocês nas nossas redes sociais para trazer sempre informações e esse tema que é o principal de hoje, 900 mil casos, não nos causa surpresas. Quem acompanhou o nosso canal nos últimos anos sabe que tanto o CEF quanto a AIMA apresentavam valores conservadores sobre o número de processos de residência pendentes em território nacional, nomeadamente elencando aqueles que eram com base em manifestação de interesse. Quando nos anos anteriores, 2023, 2024, a mídia trazia uma média de 300 mil casos pendentes ou 400 mil casos pendentes, 450 mil casos pendentes, nós sempre fazíamos a reticência de que isso tratavam-se de processos de manifestação de interesse, mas eram apenas a ponta do iceberg face ao grande número de processos em andamento em Portugal e processos, inclusive, que ainda o governo não tinha notícias da sua existência. Pois bem, com isto, o CEF foi extinto em outubro de 2023 e, posteriormente, com o acesso da AIMA, veio aí uma série de dificuldades para tratar dessas residências pendentes, justamente porque elas estavam subdimensionadas. Isso significa que o governo tinha noticiado e tinha notícia de menos processos do que aqueles que efetivamente estavam pendentes em território nacional, aqueles que ainda aguardavam uma resposta ou a sua regularização. E essa matéria do Público.pt, com a chamada imigração pilha de casos à espera de documentos, chegava perto de 900 mil, diz Leitão Amaro, ela traz essa realidade que nós já chamávamos de ponta do iceberg. Por quê? Porque os processos de manifestação de interesse não eram todos os existentes com a AIMA, existiam ainda os processos de autorização de residência para investidores, o ARI, ou também conhecido como os processos de Golden Visa, e também soma-se a isto os processos de autorização de residência da CPLP, que necessitam agora trocar da residência em papel para uma residência em cartão. Pois bem, tudo isso não reflete ainda a numeração exata de estrangeiros que necessitam de residência em território nacional. Por quê? Porque ainda existem outros processos, como vocês sabem, sempre compartilham lá nas nossas redes sociais, processos de estudante, processos pelo 122 e processos inclusive de reagrupamento familiar, que se tem notícias de vários processos iniciados em outubro de 2024 que ainda não receberam agendamento para comparecimento. Então, esse universo todo, mais amplo, certo? E não só restrito à manifestação de interesse, vem aí a um valor que dobra as expectativas iniciais, ou seja, um valor de 900 mil processos, como diz o ministro Leitão Amaro. Para quem desconhece, Leitão Amaro é o ministro da Presidência, que é o responsável hoje por essa pauta, a pauta da imigração em Portugal. Não só isso, sobre vários assuntos, mas é o ministro que efetivamente mantém o funcionamento das políticas migratórias em Portugal, políticas estas que inclusive mudaram bastante no último ano, lembrando que no dia 3 de junho de 2024 houve a extinção do processo de manifestação de interesse, tema que foi assunto do nosso último vídeo. Por quê? Porque está em apreciação parlamentar nesse momento e pode ser revertido. Se você não viu esse vídeo, acompanhe. Agora, ponto principal, há dezenas de milhares de cartões nesse momento que foram efetivamente emitidos, certo? E os casos que estavam em atraso, muitos desses já foram tratados. Mas a AIMA prevê tratar todos os 900 mil casos até dia 2 de junho de 2024. Obviamente, tudo isso contando com a estrutura de emissão que vem aí a aumentar, a ampliar a capacidade de atendimento da AIMA. Não somente isto foi o tema aí, é o tema aí do nosso vídeo de hoje, mas também essa outra matéria do Observador.pt, estrangeiros, imigrantes e as nacionalidades que a PJ conhece, mas não pode revelar. A audição do diretor nacional da PJ, certo? Que foi ouvido na quarta-feira passada no parlamento, onde assumiu que a Polícia Judiciária sabe a nacionalidade de todos os detidos em Portugal, mas não partilha esses dados porque não tem sido permitido divulgá-los
publicamente. Luiz Neves sublinhou ainda que a distinção entre imigrante e estrangeiro e ao peso que uns e outros têm na criminalidade registrada no país no momento em que se debate a inclusão dos dados sobre a nacionalidade dos autores dos crimes no relatório anual de segurança interna, o RASE, certo? Então aqui tem essa ideia das nacionalidades, inclusive, né? Não pode hoje a PJ fazer esse compartilhamento, mas faz ali uma menção de que existe uma distinção entre imigrante e o estrangeiro. Por quê? Porque pegamos aqui, por exemplo, um imigrante, uma pessoa que vive, trabalha, reside, né, em território nacional, está habitualmente presente fisicamente em território nacional e, por alguma eventualidade, está imputado a ele ali um crime, uma ação criminosa que ele fez. Este cara é um imigrante, ok? Por quê? Porque reside, vive habitualmente em território nacional. Agora, um estrangeiro é aquele que não reside, não vive, não faz sua vida habitualmente em território nacional. Ou seja, vamos pegar aqui um outro caso de uma pessoa que é um correio de drogas, uma pessoa, o tal do mula, né, que o nome mesmo em si já diz, né, o tipo de raciocínio que o indivíduo tem, né, sobre a vida. O que a mula faz? A mula carrega algo, certo? E no caso o mula, que é o indivíduo que carrega a droga de um país ao outro, certo? Quando ele é detectado na entrada, na imigração em Portugal, certo? Existe ali o delito, existe atividade criminosa, mas o mula, nesse caso, é considerado um estrangeiro, ele não é considerado um imigrante porque efetivamente ele nunca, né, estabeleceu uma relação mais próxima, né, uma relação efetiva com Portugal, seria efetivamente uma pessoa que estava só se deslocando para fazer correio de droga. Então, esse exemplo consegue nos mostrar a distinção entre os dois casos distintos, obviamente, e por isso, né, veio aí também o diretor nacional da PJ esclarecer essa informação. Agora, para você que acompanha o nosso material, para você que sempre está conosco, vá nas nossas outras redes sociais, porque tem muita coisa bacana para fazer acompanhar aí o seu dia e também, né, a sua informação. Então, um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.